Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Bom dia a todos. Todos me ouvem? Eu estou tentando conter a minha emoção, porque eu trabalhei no Colégio Logosófico há muitos anos, foram anos de dedicação, filhos também, estudantes, aqui desse colégio, e rever, e recordar de tantos momentos felizes, precisei sentar ali para recuperar as minhas forças. Bom, um prazer tê-los aqui. Meses atrás, eu recebi no meu consultório psicopedagógico um rapazinho de 8 anos, meu paciente, que entrou muito chateado. Ele estava zangado, chateado, com muita raiva. Ele entrou, o corpo dele, ele entrou e falou: Cristina, eu não aguento a minha mãe e a minha avó. Elas vivem no celular, elas não me olham, elas não me escutam. Elas só veem o celular. E hoje, sabe o que eu falei para minha mãe? Mãe, eu estou aqui. Aquelas palavras, aquele desabafo, me fez pensar, enquanto mãe e professora, nessa minha posição, enquanto ser humano. E me trouxe muitas reflexões, que eu vou trazer aqui para vocês, à luz da sabedoria logosófica, dessa pedagogia que, enquanto ensina, faz feliz. Eu me recordei de um livro infantil que mostra, o ilustrador sabiamente desenhou esse quadro que essa criança apresentou para mim nesse dia. Até quanto nós estamos por inteiro com os nossos filhos? Olha que ilustração eloquente essa. Será que eu não estou pela metade nessa minha relação com o meu cônjuge, com meu filho, com os meus parentes, com os meus amigos? Nós queremos filhos melhores, queremos filhos mais inteligentes, gratos, filhos que saibam usar o celular com moderação, filhos valentes. Queremos filhos melhores, queremos alunos melhores. Mas o que cada um de nós tem feito para melhorar o pai e o professor que nós somos? Eu tenho 2 filhos lindos, já adultos, e eu valorizo muito o estar com a família. Eu e meus filhos e meu marido procuramos, agora que eles já estão adultos, nós procuramos criar situações para nós estarmos sempre juntos. Então, pelo menos 2 vezes por mês, fazemos jantar, saímos todos, nós, namorados, porque nós preservamos, isso é um princípio, isso é um valor da nossa família. E aí, num desses momentos raros, estávamos nós tomando café juntos, nós 4, e eu com o celular do lado, esperando uma mensagem. E o meu filho virou para mim e falou: mãe, celular? Na hora, o que veio na minha mente? O pensamento assim, eu vou responder para ele. Ué, André, você também vive no celular? Você também... Como é que você está falando de mim se você também não sabe controlar o uso do celular? Mas na mesma hora eu parei, contive aquele impulso, aquele pensamento, e lembrei que é um valor meu, que eu não estava sendo coerente com tudo aquilo que eu imagino, que eu acredito. Se eu preservo a família, se aquele momento é tão importante, como é que eu estou levando o celular? Então, eu esqueci da questão dele, ou seja, se ele estava certo ou não, se ele usa ou não o celular, e voltei à luz e à reflexão para mim. E eu vi que eu é que precisava mudar, não ele. E eu lembrei dessa máxima, que é uma pergunta que me acompanha, eu tenho algumas máximas, que me acompanham durante a minha trajetória e que nessa hora vem como se fosse um grande ensinamento e um grande freio para a minha atuação.
para que eu possa atuar de forma correta. E aí eu lembrei, até quando eu seguirei pensando que são os outros que têm que mudar o seu modo de ser? Esse não é um bem que eu devo a mim mesma? Então não é meu filho que tem que mudar, sou eu. E eu, claro, com o meu exemplo, eu vou ajudá-lo também. E se ele chamou minha atenção, é porque isso já é um valor nele. Tanto que ele chamou minha atenção. Eu tenho aprendido que o ser humano tem duas grandes prerrogativas. Nós temos que observar tudo. Porque eu, quando observo, eu aprendo. Foi o que aconteceu. Como eu estava atenta, observando o meu filho, que ele falou, e observando esse mundo interno, com essas manifestações, eu consegui aprender, conter, atuar de forma inteligente, ajudar naquele ambiente. Mas, além de observar, eu tenho que entender que eu sou observado o tempo inteiro. E quando eu tenho a consciência disso, eu fico mais responsável em relação às minhas palavras, aos meus atos. Por quê? Porque meu filho observa tudo que eu faço. O meu aluno, observa tudo que eu faço. E quando eu falo observação, eu estou trazendo esse conceito, que observar é exercitar a reflexão. Não é observar para criticar, é observar para quê? Para refletir e dar tempo do entendimento a palpar aquilo que está vendo, para eu poder ter uma atitude mais correta, mais adequada, mais inteligente. Vocês concordam? Esses dias, chegou no meu consultório o pai de um menino de 6 anos. Ele chegou para mim e falou assim: Cristina, estou tendo muita dificuldade de lidar com meu filho. Ele tem 6 anos, mas ele está rebelde, indisciplinado, não obedece. E aí, quando eu chego em casa, eu fico tão chateado, eu estou reagindo tanto com ele, que quando eu chego em casa, eu dou um beijinho nele, ele fica na sala, vendo televisão, e eu vou para o meu quarto e fico vendo televisão no meu quarto. Eu fico incomodado com a minha atitude, mas eu não consigo fazer nada. E aí, nessa hora, eu fiquei pensando, o que faz com que nós, diante do incômodo, não tomemos uma atitude? É a inconsciência. A inconsciência é como se fosse uma cortina de fumaça, que faz com que os fatos e as coisas passem desapercebidos ou passem num plano que não chega a modificar, a comover e a fazer uma mudança na nossa vida. E a inconsciência é algo que prejudica muito na educação dos nossos filhos. Muito. Esse mesmo pai falou: mas Cristina, a vida está tão corrida, porque ele tentou justificar, Eu fui perguntando e ele justificando. A vida está tão corrida, esse tempo, Tem que trabalhar, tem que me preocupar com tantas coisas. Eu chego em casa e meu filho está com um problema, muita rebeldia, com 6 anos. Todos nós vivemos essa pressão do tempo. Somos escravizados pelo ponteiro dos relógios, não somos? Todos nós. O tempo não é amigo, o tempo é inimigo. Nós corremos contra ele, ao invés de torná-lo amigo, como um aliado. E nesse corre-corre, nós ficamos tão escravizados, tão submetidos a esses ponteiros, que esquecemos que a forma mais inteligente de lidar com a questão do tempo é entender que quem tem que regular o tempo não é o relógio, é a nossa bússola interna. O que eu quero? Então, qual é a minha prioridade? É a bússola e não o ponteiro. E mesmo esse ponteiro, que faz parte, precisa ser administrado. E nós precisamos administrar. E temos que, nesse caso, entender que tempo é vida. Então, se eu perco tempo,
com essas situações, eu acabo perdendo vida. Se eu perco tempo em não estar com meu filho, se eu não dou atenção a essas questões, eu acabo perdendo um pouquinho dessa vida, dessa convivência, que, na verdade, é tão importante para esse vínculo futuro. Vocês vão ver que eu vou usar muitas analogias. A educação, ela tem que ser baseada na analogia, que é uma lei. Porque quando eu crio situações, histórias, metáforas, o entendimento, ele se faz mais presente e a assimilação também. Isso é uma técnica docente, logosófica, muito utilizada aqui no colégio e também como os estudantes de logosofia. Eu vou usar várias analogias. Então, vamos imaginar que nós somos o comandante de um grande navio, estamos em alto mar. Esse navio está percorrendo um caminho em alta velocidade e eu preciso fazer uma mudança no curso desse navio. Eu mexo no leme, esse leme aciona um leme grande que fica submerso. E esse leme grande, que é proporcional ao tamanho do navio, às vezes ele não é capaz de fazer a mudança que tem que ser feita rápida no curso dele. Mas os engenheiros, através dos estudos, viram que se eles colocassem uma pecinha, um leme minúsculo acoplado a esse leme, ele faria essa diferença. Chama Trim Tab. O Trim Tab é esse leme amarelinho, minúsculo, que é ele que dá a mudança no curso do navio. Então, olha só, um pequeno detalhe é o que faz a mudança no curso de um navio. Não é o grande leme, é o pequeno, é o minúsculo leme. Eu convido a todos que tentem, a partir de hoje, colocar isso como um princípio na vida de vocês, enquanto pais, educadores, docentes. Tentar colocar o Trim Tab como um princípio, ou seja, pequenas ações, pequenas palavras, fatos, são suficientes para fazer a grande diferença no dia a dia. E aí eu convido vocês, porque aqui também tem dever de casa, tá? Dever de casa para vocês. Quando vocês saírem daqui, vocês vão pensar naquela perguntinha ali. Que pequeno gesto eu posso fazer hoje, a partir de hoje? Não é esperar para segunda-feira, não. Que eu posso fazer hoje, que pode fazer a diferença na vida da minha família. Um pequeno gesto. Não é grande, não. Se eu estou lembrando... Aí lembra do Trim Tab. Lembra do desenhozinho. É pequeno. É olhar o filho. É sentar para comer. Né? Cada um vai pensar nessa forma inteligente, aí, né? Oportuna, sensível de fazer isso. Eu vou contar alguns casos. Como é que o Trim Tab, né, esse efeito, ele pode gerar grandes resultados. Aqui, quem gosta de futebol... Não sei se acompanhou, eu não entendo nada, mas me chamou muita atenção que esse zagueiro do São Paulo, ele estava jogando contra o Corinthians estava ganhando, ou seja, o time dele estava perdendo, e o juiz deu uma falta para o adversário dele, só que a falta estava errada. E ele assumiu a culpa, porque a falta tinha sido cometida por ele e não pelo adversário. Gente, isso teve uma repercussão muito grande na mídia. E esse é um exemplo que seria interessante levar para os nossos jovens, para que eles pensassem o que leva alguém a fazer isso. Que conduta ética, de valor moral é essa, capaz de fazer com que ele se coloque dessa forma e sofrer diversos tipos de crítica, porque ele sofreu todo tipo de crítica. Aqueles que apoiaram e aqueles também que não apoiaram. Mas é um pequeno detalhe que fez uma diferença danada. A gente trouxe à tona a honestidade. Pequeno gesto que comoveu. Poderia ter comovido mais, mas estamos em processo aí de criar essa cultura do positivo.
Outro dia, um paciente meu de 14 anos chegou no consultório todo feliz. Sentou. Aí eu falei, o que houve, Samuel? Ai, Cristina, meu avô me ligou hoje de novo. Sabe o que meu avô diz para mim todo dia? Que ele tem que ligar para mim, porque quando ele fala comigo, o dia dele fica melhor. E que ele sempre arranja um tempo para uma vez por semana sair comigo. E ele falou com tanto orgulho, tão bonito. E depois disso, né, eu continuei perguntando, e aí eu vi que aquele amor, e ele disse, meu avô me ama. Ele falou, meu avô me ama. Eu lembrei do Pado, agora cadê o Pado? Meu avô me ama. E aquilo é próprio, né? Esse amor, ele serve de defesa. Porque ele diz, eu não posso decepcionar meu avô. Eu tenho que tirar nota boa, porque o meu avô sabe que eu sou bom. Eu tenho que ter uma atitude correta, porque o meu avô. Então, olha o amor sendo formativo desse caráter e servindo de defesa para esse menino não incorrer nos erros, nas questões que todos nós conhecemos. Não é um gesto pequeno. É esse Trim Tab. Eu estou trabalhando com a imagem porque certamente o dia que vocês ouvirem Trim Tab, vocês vão lembrar dessa imagem. É o pequeno. É ligar, é só porque ele liga todo dia e diz. Será que esse não é um convite importante, né, para fazer para vocês hoje? Dizer o que a gente tem que dizer para o filho, para o marido, para a esposa. A minha filha, quando ela estava com 12 anos, ela começou naquela fase de querer ir para a escola sozinha, né? Todo mundo já deve ter passado aí, quem tem filho. E nós morávamos, né, nós somos cariocas, mas fomos morar fora do Rio de Janeiro, numa cidade pequenininha. Hoje eu estou morando em Juiz de Fora. E, na época, a minha filha, né, muito rebelde, todos meus amigos vão sozinhos, eu tenho que ir sozinha. E nós procuramos dar os elementos de razão, né, explicando que ela não, né, o trajeto nem era longo, mas entre a escola e a nossa casa tinha né, o nosso condomínio era um pouco deserto e muitas obras. E nós explicávamos usando a razão. E a gente levava elemento para ela e nada. E ela continuava reagindo e continuava reagindo. Até que um dia o meu marido, sabiamente, sensivelmente, falou com o coração. Ele chegou para ela e falou assim, Carolina, deixa eu falar uma coisa. Ele falou de forma serena e falou de coração para coração, porque ele conseguiu tocar. Ele falou assim, Carolina, você sabe que o papai todo dia sai para trabalhar, às vezes o papai viaja, e eu tenho pouco tempo com vocês. Olha só, levar você para a escola é um prazer tão grande para mim. Deixa eu ter esse prazer? Depois disso, nunca mais a minha filha pediu para ir sozinha. Não é um pequeno detalhe? Pequeno detalhe. É o detalhe de falar de coração para coração. Esse é um grande convite que eu tenho aprendido aqui na Fundação e me inspirado. Por quê? Porque todas essas coisas boas que eu vejo, tudo de bom e de belo que eu tenho visto no meu marido, que é um sábio, nos meus amigos, no que eu estudo, nessa pedagogia, tudo de bom e belo que eu vejo, eu tento reproduzir em mim. Esse é um convite que eu faço. Reproduzir. Então, se eu estou preocupada nisso, eu vou esquecer um pouco as dificuldades, né? Eu vou esquecer que o marido está aquilo, que o filho não, né? A gente está focado em quê? No bom e no belo que ele manifesta. E isso certamente, né, atrasa, dificulta muitas reações, muitas questões que prejudicam no nosso relacionamento no dia a dia. Então, algumas sugestões. Pequenas ações, atuar com enérgica doçura,
Os nossos filhos precisam da nossa firmeza. Precisam, porque o que eu vejo hoje são grandes ditadores de 2, 3 anos. Eu preciso ser enérgico, mas doce. Tem que haver, por cima da minha correção, o afeto. Eu tenho que cuidar do meu ambiente e dos estímulos que eu coloco nesse ambiente. Eu tenho que dar muita atenção às minhas palavras, porque depois que são pronunciadas, não dá para voltar atrás. Eu tenho que provocar muito encontro, olhar no olho, dar abraço, tocar, sentir. Eu tenho que olhar mais para mim e menos para o outro. E eu tenho que agendar todo dia um horário para estar com os meus filhos. Todos os dias. Concordam? Aceitam o convite? Dever de casa. Eu não vou poder cobrar porque eu não vou estar aqui. Mas eu vou ficar de longe, de alguma forma, eu vou sentir isso, né? Pelas manifestações aí dos professores. Vamos trabalhar mais um elemento de uma forma analógica? Eu tenho uma ajudante. Cadê minha ajudante, Vanessinha? Cadê? Nem está aqui? Vamos imaginar que isso aqui é a vida, ok? O que é vida? Vida é um espaço dimensional que eu tenho que dar um conteúdo. Concordam? E eu tenho tempo, né? A vida é tempo. Eu acordo de manhã, eu tenho um tempo e eu tenho que usar esse tempo e eu vou dar um conteúdo a essa vida, preenchendo aqui, usando esse tempo. Ok? O que nós costumamos fazer? Pode subir, por favor. O que nós costumamos fazer? Todos nós, eu acredito... Você segura aqui para mim? Aqui na frente? Aqui, ó. Ó, gente bonita, ó. Ficou até melhor a palestra agora, olha. O que acontece com essa vida? Acontece que nós já acordamos assim, tem que pagar o banco, eu tenho que fazer não sei o quê. Nós temos milhões de pequenas atribuições que consomem a nossa mente, as nossas preocupações, que tomam espaço da nossa mente, da nossa vida. Eu não sei a de vocês, mas a minha é, né? É desde arrumar casa, lavar louça, pagar banco, e elas vão, ó, tomando um espaço muito grande na nossa vida. Só que a minha vida também é feita de coisas importantes. Então, na minha vida, no meu tempo, eu preciso ter tempo para a minha família. Ó, é grande, né? Eu tenho que ter um tempo para a minha família. Eu tenho que ter um tempo para cuidar da minha saúde, ok? Eu tenho que ter um tempo para cuidar do lazer, do estudo. Vocês concordam? O que mais? O que mais que é importante, gente? Quem pode me ajudar? Amigos. Eu tenho que ter tempo para cuidar dos meus amigos. Ó, já não está dando mais. Né? O que mais que eu preciso? E cuidar também, mas os empregados e funcionários estão aqui, ó. Porque funcionário e empregado é importante, mas proporcionalmente, né? Eu tenho que cuidar da minha espiritualidade, né? Pensar em outras coisas. Olha só, já não está dando mais, mas eu tenho muitas outras coisas para fazer. E aí o que acontece? Chega no final do dia, eu quero caminhar, porque se eu não caminhar, meu coração vai parar. Não dá tempo. Aí eu faço o quê? Amanhã eu caminho. Mas eu quero ficar com os meus filhos. Mas eu estou tão cansado, não dá mais, são 11 horas da noite. Amanhã eu fico. E aí o que acontece? Tempo não é vida? Quem perde tempo com essas coisas que não têm valor, perde essa porção de valor que tem na vida. Então, eu tenho aprendido com a logosofia que, primeiro, o mais importante. Então, por favor, Vanessa, põe aqui. Vamos começar de novo? Olha, isso é dever de casa. Todo mundo amanhã vai lembrar que primeiro é o mais importante. Levantou amanhã,
Opa, meu dia vai ser diferente. Então, o que eu vou botar primeiro na minha vida? Família, ok. Ó, família. O que mais? Saúde. Olha, o que mais? Amigos. Estudo. Lazer. Espiritualidade, né? Dar atenção a isso. O que mais que é importante, gente? Alimentação. Ok, ó. Tá dando tudo. O que mais? Mais uma coisa que é importante. Trabalho, gente. Vem cá, ninguém acha importante trabalho, não? Trabalho. Deu tudo. Mas eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que cuidar, né? Tenho que lavar roupa, né? E aí... Pode segurar. Vamos ver... Olha só, eu tenho muitas coisas. Deu tempo? Por quê? Porque entre uma atividade e outra, eu vou colocando aquilo que não tem importância. Deu tempo de eu fazer tudo? Dormir feliz. Não é? Obrigada, minha querida. Primeiro, o mais importante. Eu me recordo que eu trabalho bastante, né? E o meu trabalho é diferente. Meu marido era do Banco do Brasil, agora se aposentou. E eu chego em casa, né? Professor, educador, não tem jeito, né? E chego em casa, já tenho um computador na sala e vou fazendo as coisas que eu não fiz, né? Meu marido chegava do trabalho às 6, jantávamos, ele sentava na sala para ver o jornal, 7 horas... E aí, o que eu fazia? Ia direto para o computador. Então, ele ficava lá, sentadinho na sala, olhando televisão, e eu no computador. Totalmente inconsciente. Até que um dia, ele sentadinho lá, levantou e falou, para ele mesmo, eu vou dormir, não tenho o que fazer. Naquela hora, eu ouvi. E eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu ia perder o marido, imagina. Ele não tem o que fazer e eu estou ali. Mas eu não estava ali. Eu estava no meu trabalho. A partir daquele momento, eu coloquei assim, ele gosta de dormir cedo. Eu pensei assim, bom, tem que ser inteligente. Ele dorme 9 horas da noite, ele já está dormindo. Então, o que eu faço? Porque ele acorda às 5 da manhã, né? Então, 9 horas da manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o computador aqui, vou ficar com ele sentada. Nem que seja ficar com ele ali, vendo televisão, batendo papo, porque ele adora conversar. O marido é aquele que adora falar, conversar. Fico com ele até umas 8h30, 9 horas, ele já vai ficar com sono, ele vai dormir, para o computador. Pronto. Resolvi, conciliei. Primeiro, o mais importante. Uma outra lei da educação é a lei da repetição. Porque para que as coisas existam, elas têm que ser repetidas. E no amor também tem que ter a repetição. Se eu começo a me desligar, a ficar quieta no meu canto e deixá-lo ali, o que vai acontecer? Eu vou acabar perdendo um marido que é uma joia. Não vou falar muito não, para não dar, né? Fazer muito ibope, não, para não olharem para ele. Mas é uma joia quem conhece. Então, é cultivo. Primeiro o meu marido, depois o trabalho. Consigo fazer os dois. Mas tem que haver a conciliação. Eu tive o privilégio de ter um pai que foi um grande amigo e foi um grande professor. Alguns daqui conhecem. E o meu pai dizia, desde pequenininha, para mim, que os filhos são como pipas. Os pais precisam ter o domínio da condução dessa pipa. Está na mão do pai essa linha que vai proporcionar a essa pipa
voos bem altos. Essa mão tem que ser firme, tem que ser doce, tem que ser muito atenta para que não haja desvio dessa pipa. E para isso ele tem que conhecer as condições do ambiente. Ele precisa perceber os ventos, as intempéries, as adversidades. E para isso o pai tem que estar atento ao voo dessa pipa. Não só com a mão, sempre firme, sempre presente, mas também com o seu olhar, para poder ajudar a desviar de todos esses obstáculos que vão aparecendo pelo caminho. Esse é o nosso trabalho. Conduzir essa pipa. E quando essa pipa chega ao máximo do seu trajeto, quando nós, enquanto pais, conseguimos olhar para a pipa e ver apenas um pontinho, essa é a maior realização. É a certeza de que nós cumprimos com o nosso grande objetivo, que é fazer com que consigam voar, dar beleza aos céus e começar o seu voo, mesmo sem as nossas mãos. Saber ensinar significa ter uma ilimitada paciência, uma ilimitada tolerância, uma capacidade para penetrar nessas mentes e dominar a ciência que é a espera. Muito obrigado, foi um prazer.